Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a essa nossa edição especial do Conexão Elas, nesse Agosto Dourado. Para quem não me conhece, eu sou a Mariana Anselmo, faço parte do time aqui de comunicação da Ouro Fino e também sou mãe do Gael, de 4 anos, e da Maia, de 6 meses, essas fofurinhas que vocês estão vendo aí na tela. Para a nossa conversa de hoje, a gente recebe a Nathalie Ramos. A Nathalie é influencer, também já trabalhou com a gente aqui no departamento jurídico. Vocês vão ver a foto dela aí com o maridão Matheus Massari. E a Nathalie também está à espera do João, que está previsto para chegar em dezembro. Com a gente também para o bate-papo de hoje está a Mayra Freire. A Mayra é consultora de amamentação, também é mestre em enfermagem. Ela é consultora proprietária da Baby Coach, uma consultoria para cuidados com as mamães e com os bebês. E está aparecendo aí na tela com os fofos, Alice, de 4 anos, e o Benício, de 1 ano. E com a gente também está a Luana Sartori. A Lu é fonoaudióloga, faz parte do programa Mamães e Papais de Ouro, e ela é mãe do João Arthur, de 6 anos, e da Luísa, de 2 anos, essas lindezas que estão aí na tela. Bem-vindas todas. Obrigada. Prontas para esse bate-papo? Sim. Então vamos começar com você, Lu. Conta pra gente o que é o Agosto Dourado. A joia. O Agosto Dourado foi designado pela Organização Mundial da Saúde na década de 90 e simboliza a luta pelo incentivo à amamentação. Aumentar as taxas, né, de amamentação exclusiva até o 6º mês é um dos desafios desses movimentos, né? Embora amamentar seja um processo natural, né, ele, assim como aumentar essas taxas, é um processo desafiador. Para vocês terem uma ideia, uma mulher brasileira hoje consegue seguir em aleitamento materno exclusivo por apenas 54 dias, ou seja, bem abaixo do que é o ideal recomendado. Vocês conseguem entender a importância de falar de amamentação ainda durante a gestação? E é por isso que hoje nós estamos aqui, né? Para trazer o que a gente acredita, né? Que é a chave e o segredo, né? Do sucesso para amamentar. Informação e rede de apoio. E a gente não vai falar só sobre amamentação, tá, gente? Então, você que está acompanhando aí, que é pai, que é mãe, que está à espera de um bebê, ou então que já está com crianças mais crescidas, que um dia está pensando em engravidar, esse bate-papo é para você, que a gente vai falar sobre amamentação, vai falar sobre família, vai falar sobre a parentalidade, vários aspectos que ela envolve. E se você quiser participar com a gente, fica à vontade para mandar sua pergunta pelo chat no Zoom, que a turma transmite aqui para a gente no estúdio. Combinado? Então, Lu, conta um pouquinho pra gente como é que foram as tuas experiências de amamentação com as crianças. Tá, em abril, né, de 2020, eu fui mãe pela 2ª vez de um bebê prematuro, né? Então, condições atípicas, né, que desfavorecem completamente a amamentação. É difícil falar sem me emocionar, né? Mas, na verdade, assim, eu costumo dizer que eu conheci a amamentação antes de conhecer a Luísa, né? Então, ela, ao nascer, precisou, lógico, de intervenções em caráter emergenciais. E aí, enquanto isso, né? Então, eu tive a oportunidade de ganhar a Luísa em um hospital que é amigo da criança, que promove ações de apoio e incentivo à amamentação. Então, eu fui recebida e graças, é claro que eu não teria conseguido sozinha, por uma equipe multidisciplinar, que enquanto cuidava da bebê em suas condições de UTI, CTI, me preparavam para eu conseguir produzir o leite que ela precisava naquele momento tão importante. E aí, depois de 20 dias, saímos em alta hospitalar nós duas, em aleitamento materno exclusivo em livre demanda, onde permanecemos até 1 ano e 8 meses. Muito bem. Mayra, eu vou pedir para você contar também a tua experiência de amamentação e já vou emendar com uma pergunta. Amamentar é fácil? Mari, não é fácil, né? Nós estamos aqui para promover o aleitamento materno, mas como eu costumo falar, amamentar não é nada romântico. Eu não defendo a amamentação romântica em nenhum momento. Ela é árdua, é desafiadora, mas ela é, sim, muito possível e principalmente quando a gente se prepara, quando a gente tem apoio, quando a gente,
né, se cerca de pessoas que estão ali para incentivar e ajudar, seja a situação a qual, né, a história a qual a gente for percorrer. Então, acho que a prevenção é o principal, é a chave, né, da amamentação. Então, a gente se preparar ainda durante a gestação. As pessoas não têm muita consciência sobre isso, a gente acaba... isso do ser humano como um todo, né? A gente deixa para se preparar, para viver o problema e aí depois correr atrás de alguma solução. E com a amamentação, se a gente conseguir se preparar antes, estudar, buscar informação, né, correta, isso pode salvar, sim, a história de amamentação, porque a gente sabe que a gente não... Na verdade, a gente não sabe o que vai acontecer, né? A Lu passou aqui por um período, por uma história que acho que nunca passou pela sua cabeça. E eu também, né? Como consultora, trabalho desde 2016 nessa área e estava ali achando que eu estava tudo sob controle, né? Quando fosse a minha vez, vejo os desafios, né? A amamentação na real, né? A realidade dela. Então, eu achava que eu estava muito bem preparada. E quando eu tive também a Alice, né, em 2018, ela nasceu também, precisou ficar hospitalizada. E aí meu mundo caiu, porque eu falei, meu Deus, e agora, né? O que eu vou fazer? Não era isso que eu esperava, né? Eu tinha uma amamentação idealizada aqui na minha cabeça. E também vivi um período de hospitalização, precisei proteger o aleitamento, mas com informação, como eu já sabia o que fazer, eu, ao contrário da Lu, não tive tanto apoio da instituição onde eu estava, né? Ali onde eu ganhei ela, mas eu soube fazer o que eu podia fazer, alguns profissionais que me apoiaram também. E graças a Deus a gente conseguiu, ela foi para casa também, ainda levei ela antes, consegui levar ela antes, falei, pode deixar que vai ser TT nela e ela vai ganhar peso que ela precisa. Já o Benício não, mamou logo de início, um gorducho, nasceu já pronto, sabia o que tinha que fazer, mas a gente não sabe o que espera por nós, né? Então acho que o preparo, essa conversa, como, né, a Ouro Fino está promovendo aqui esse momento, é de extrema importância, não só para quem está amamentando, como a Mari disse, mas para a sociedade como um todo, porque quando a gente fala de aleitamento, a gente está protegendo não só a mãe e o filho, né? Não tem que ficar centrado só nos dois, mas o mundo como um todo, né? Então todas as pessoas vão se beneficiar com isso. E a ideia aqui hoje, gente, é trazer uma série de exemplos para vocês. É a gente trocar ideia, a gente ver diferentes realidades, porque a gente não sabe como é que vai ser a nossa. E se a gente já está preparado para isso, é muito mais fácil a gente encarar as situações que vão vir. E falando em expectativas, vamos agora para a Nathalie, como é que está essa experiência, essa expectativa da gestação e também a questão toda da amamentação. Você está preparada? Eu vou contar um pouco da minha história. A minha mãe me amamentou até 4 anos e meio. Então, até hoje ela fala que era um momento maravilhoso, que amamentar é maravilhoso. Então, eu cresci acreditando que amamentar é maravilhoso. Só que hoje, ouvindo outras experiências, estudando sobre o assunto, eu vejo que cada experiência é única e que algumas são bem dolorosas. Então, tenho que estar preparada aí para tudo, mas eu espero conseguir amamentar o João até 1 ano, não precisa ser até 4 anos e meio. E Nathalie, conta pra gente, já representando aí as mamães, os papais que estão assistindo a gente, você já tem alguma dúvida sobre a amamentação? Quer aproveitar aqui o bate-papo com as especialistas? Já tenho. No pós-parto, exercício em alta intensidade interfere na produção de leite? Ótima pergunta, Nath. Acho que isso, eu já ouvi diversas mães também com essa mesma dúvida, até porque a produção de leite é uma coisa que a gente fica, meu Deus, será que eu vou ter leite? Será que eu não vou? E na verdade, assim, não interfere. É claro que tem que respeitar ali o período dos primeiros 40 dias no seu pós-parto imediato, né? O seu corpo está em plena recuperação, então você tem que dar esse tempinho ali para você recuperar. Mas depois disso, desde que conversado sempre com a equipe que está te atendendo, se não teve nenhuma intercorrência e está liberado, pode praticar. A única coisa é que quando a gente está amamentando, a gente gasta mais energia do que normalmente, né? Então, você vai precisar balancear essa questão da ingesta de calorias, né? Então, ter uma dieta bem balanceada, ter um acompanhamento nutricional é importante. Como você vai fazer, se você fizer exercícios de alta intensidade, você vai gastar também mais energia, então você precisa ingerir isso também. E aí a produção não vai ter impacto nenhum. Ingesta hídrica, né? Beber água é muito importante também nesse momento, mas
Não tem problema. É importante também, eu falo que o principal é aquele bebezinho lá, o operador da máquina, continuar o estímulo e ser muito bem feito, né? Então, ter o estímulo do bebê é super importante. E, gente, aproveitando essa parte aqui de perguntas e respostas, já vou encaminhar mais uma pergunta. Toda aquela história de preparação do seio, vale ou não vale? Tem que passar pomada? Tem que passar bucha? Faz ou não faz? O que vocês contam pra gente? Tá joia. Essa preparação da mama tão difundida no passado, né? A gente ouve mesmo de tudo. Não tem sido recomendada, tá? A própria gestação, né? Se encarrega disso. E, inclusive, passar bucha, esfregar, que diziam que era importante para deixar o peito mais forte, firme, não funciona, muito pelo contrário, acaba prejudicando, porque acaba tirando a proteção natural, né, que própria da gestação, e dependendo assim também da fase da gestação, também contribui para estimula o trabalho de parto prematuro, então não é indicado. Eu aconselho o seguinte, buscar informação, a busca ativa sempre por informação, né? É muito mais importante do que esses preparos que eram tão divulgados anteriormente. Gente, e aí pensando em quem, por exemplo, tem uma prótese de silicone, amamenta ou não amamenta? Influencia? Amamenta, pode sim amamentar. A gente tem a amamentação, ela é cercada de mitos, tabus e o que prejudica ainda mais, né? Então, e confunde a gente mesmo, né? A gente escuta muita coisa, será que pode, será que não pode? As cirurgias mamárias, elas podem possibilitar a amamentação, algumas mais, outras um pouco menos, né? Podem ser mais desafiadoras. A prótese de silicone, se colocada com técnica que protege um pouco mais o aleitamento, né? Que não tenha sido mexido ali na areola, geralmente colocada atrás do músculo, ela é totalmente possível amamentar. O que pode acontecer? E que eu acho que é importante, por exemplo, quem tem prótese mamária, estar preparada e saber, assim, de alguns desafios que podem acontecer. A depender da quantidade de volume que a mulher colocou, aquele volume pode competir um pouquinho ali com o espaço do leite, né? Então, aquele peito que está tentando ficar cheio de leite, ele vai entender assim, opa, ele já está um pouco cheio ali, já tem coisa ali dentro. Então, a gente tem que ter um olhar, e a mulher estar preparada para isso faz toda a diferença. Porque ela não vai achar simplesmente, eu não tenho leite e desiste de amamentar, né? Então, mas é super possível. Pode acontecer, assim, às vezes o peito ficar muito mais cheio do que o normal, porque ele já tem ali, né, um volume grande ali. Então, o preparo das mamas antes de colocar esse bebê para mamar vai ser muito importante. Então, talvez mulheres que tenham prótese mamária tem que dar uma atenção muito maior a isso, preparar melhor, deixar a mama bem mais amolecida, para esse bebê não ter muita dificuldade na hora de pegar, porque aí senão, né, coitadinho, né? Eu falo que é como a gente pegar uma bexiga muito cheia e tentar abocanhar. Não dá. Então, são mais esses desafios. Diferente, Mari, até de cirurgias, por exemplo, de redução de mama, que aí talvez seja um pouco mais desafiador, porque na maioria das vezes tem a retirada de glândula mamária, inclusive, que é muito difícil. Quando o cirurgião tá ali, ele não consegue diferenciar tão certinho, né? O que é glândula, o que não é. Eles tentam proteger, mas talvez seja um pouco mais desafiador. Então, acho que é importante alinhar expectativas da mulher, da família, né, em relação a isso. E aí, sim, tem que ter um acompanhamento mais de perto de profissionais capacitados. A Nathalie, gente, é uma pessoa que é super ligada em alimentação saudável, em bem-estar. E aí a gente estava aqui já trocando umas figurinhas, né, antes da nossa transmissão aqui começar, e a gente estava falando sobre ingestão de gordura e de água também, né, Nathalie? Conta um pouquinho aqui, compartilha a dúvida que você já passou aqui para as nossas especialistas sobre tem quantidade certa de água ou não? Como é que fica essa questão, né, da alimentação? Quer perguntar aqui para as meninas? Eu queria saber se tem um consumo mínimo de água. O que eu costumo falar, assim, a mãe, a coitada da mãe não precisa ficar ali, né, com aqueles galões de 10, 20 litros se encharcando de água, porque antigamente acreditava-se muito que a produção de leite estava diretamente ligada à quantidade de água que você ingeria. E, na verdade, a gente sabe que não. O principal elemento ali que vai manter a produção é a sucção efetiva do bebê. Mas a água, ela é, sim, muito importante, porque o nosso corpo, ele gasta muito mais para produzir um leite, né? Então, você precisa tomar uma quantidade suficiente
suficiente para um adulto. Então, hoje, geralmente, até os nutricionistas defendem muito a questão do peso, altura, né? Não é nem mais aquele padrãozão de 2 litros. Às vezes pode ser um pouco mais e você sentir o seu corpo, né? Então, se você perceber que você está precisando de mais, você está sentindo mais sede, talvez você tenha que aumentar um pouco mais a sua ingesta de água, né? Você tem que beber um pouquinho mais. Mas o que eu falo muito para a gente tomar cuidado é que a mãe, quando está ali naquele período, a gente esquece, né? Eu tô ali com o bebê, eu tô amamentando, eu não lembro nem, às vezes chega, não é querendo te assustar não, viu, Nath? Mas às vezes chega ali no meio da tarde, meu Deus, será que eu escovei dente? Que dia que é hoje? Eu tô de pijama ainda, né? Então os primeiros dias costumam ser mais conturbados. Mas então, por isso a rede de apoio é muito importante. Para lembrar a gente, olha, toma um pouquinho mais de água, porque o problema é quando a gente esquece e não bebe nada, né? Então não precisa assim encharcar, mas também não pode deixar de beber. A gente já vai falar de rede de apoio um pouquinho mais, então assim, papais que estão assistindo a gente, segurem aí que esse recado é para vocês, tá? Mas vou continuar aqui na parte das perguntas, e aí, Lu, vou perguntar para você a questão de parto, né? Um parto normal, pela via normal ou por cesárea. Tem diferença isso na hora da amamentação? Como é que é esse reflexo? Na verdade, né, o bebê que nasce, por exemplo, de uma cesárea agendada, ele não estava preparado para nascer, não tem um instinto ali, né, que... Esses instintos, na verdade, eles são capazes de desenvolver, né, de aumentar a produção hormonal, que de fato vai favorecer a descida do leite. Mas não é isso que vai garantir também, né? Não é por conta da via de parto que a pessoa, que aquela mãe vai ser impossibilitada de amamentar. O que é importante, né? Independente da via de parto, que o bebê seja colocado em contato com a mãe, o mais rápido possível, tá? Então, para que esses hormônios, né, de fato, se haja produção adequada de hormônio e a descida do leite aconteça. É esperado, né, que demore um pouquinho mais a descida do leite para partos via cesárea do que para partos normais, em decorrência dessa expectativa, né, da produção hormonal. Mas é absolutamente possível e esperado a amamentação independente da via de parto. Eu costumo falar, Mari, que, né, pegando um gancho nessa questão, Lu, a natureza ela é muito sábia. Então, assim, 2 hormônios estão envolvidos ali na amamentação. É um que chama prolactina e a ocitocina. São 2 hormônios que estão bem por trás. E durante a gravidez, então nesse período que a Nath está, eles estão lá embaixo, eles estão bem em stand-by. Agora tá em alta outros hormônios que fazem parte ali do desenvolvimento do bebê, enfim. Quando sai a placenta, é quando de fato se inicia a amamentação. Então agora o corpo da mulher começa a produzir leite, inclusive começa a sofrer modificação ali na 16ª semana de gestação, mas quando o bebê nasce mesmo, é quando se inicia esse processo. E aí ele vai acontecer mesmo por ação hormonal. Então, como a Lu falou, a via de parto não vai impossibilitar a amamentação. O que precisa estar alinhado? Sempre expectativa. Eu vou bater muito nessa tecla aqui, viu, meninas? Porque eu acho que isso é super importante. A mulher, ela precisa saber que, por exemplo, talvez um parto cesárea, como não estava ali, né, o corpo não estava esperando que esse bebê fosse nascer, principalmente quando é uma cesárea agendada, então talvez o leite demore um pouco mais para descer. Diferente de uma mulher que teve um parto normal, entrou em trabalho de parto, o próprio corpo dela desencadeou aquele trabalho de parto, né? Então, os hormônios estão ali fazendo toda a função natural. Então, talvez esse leite desça um pouquinho antes. Mas é importante a mulher saber para ela não achar assim, meu Deus, já preciso entrar com leite, porque eu não vou ter leite. E não, às vezes é porque vai demorar um pouquinho mais, para ela ter um pouco mais de paciência. Então, é importante que ela saiba dessas diferenças, mas não impossibilita de jeito nenhum a amamentação, independente da via de parto. Eu vou trazer até a minha própria experiência aqui, gente. O Gael nasceu por uma cesárea agendada, né? 2 médicos, 2 momentos de vida, tudo bem diferente. E aí a amamentação dele, o início foi mais complicada do que da Maia, que eu acabei em uma cesárea, porque a gente tentou induzir o parto, a Maia não queria nascer, não queria, fomos para uma indução de parto, então eu cheguei a entrar em trabalho de parto, mas eu acabei não tendo a dilatação, e aí acabou que eu já estava mais de 24 horas nesse processo, a gente avaliou junto com a médica que poderia ter um risco. Então fomos para uma cesárea. Mas o fato de ter entrado no trabalho de parto, ter rompido bolsa, tudo isso fez com que a amamentação da Maia começasse de uma maneira muito mais tranquila do que a experiência que eu tive com o Gael. E falando um pouquinho, né, sobre essas diferentes experiências e tudo que pode vir, porque filho é uma caixinha de surpresa, quem deixou uma mensagem para a gente é o Kleber, o nosso presidente, Kleber Gomes, que
trouxe para a gente a experiência de como foi acompanhar a esposa dele quando os filhos nasceram. Então, vou pedir para a turma aí da produção, pode soltar o vídeo, por favor. Olá, gente, sou o Kleber, presidente da Orfino. Para quem não sabe, eu sou casado, né, há muito tempo já, tenho 2 filhos, casado com a Tatiana, o João tem praticamente 16 anos, vai completar agora, e a Mirella tem 12 anos, faz aniversário em dezembro. Lá em casa, né, nós tivemos as 2 gestações, elas foram diferentes. O João teve parto normal, então foi muito bacana, a recuperação da Tatiana foi muito rápida, ela, né, de uma certa forma, já cuidou dele ali muito facilmente, mas ela sofreu um pouquinho no começo da amamentação, né, porque era novo para ela, teve dificuldade ali nos primeiros dias para que ele pudesse, né, fazer a amamentação. Aí nós procuramos o posto de saúde, aqui, inclusive aqui no Bancários, aqui em Ribeirão, a Tatiana conhecia a moça lá, a enfermeira acabou nos orientando a Tatiana sobre a melhor forma, né, de fazer essa amamentação, e depois disso deu certo, né, ela conseguiu fazer, amamentou o João até 8 meses, quando ele foi para a escolinha, então, assim, muito importante a questão da amamentação, né. E, então, com o João foi um processo muito tranquilo dentro daquilo que é possível, né. Ela sofria também do ROI, a gente sabe que tem algumas dores, mas foi um processo bacana, acho que gerou bastante conexão do João com a Tatiana. O João sempre foi um menino muito saudável, muito forte, aliás, nasceu muito forte, ele nasceu de 8 meses, mas nasceu super forte, e teve a outra gestação, que foi da Mirella. Aí a Mirella, ela nasceu de cesárea, na verdade estava preparada para o parto normal também, mas acabou que ela não descia, né? E aí o nosso médico, o Dr. João Bosco, achou melhor fazer a cesárea. E aí nós fizemos a cesárea. É um processo mais complicado para a mãe, né? A recuperação um pouco mais difícil. A minha mãe estava programada para ajudar, a Tatiana, a mãe dela já é falecida, então a minha mãe iria ajudar, mas na exata semana ela pegou conjuntivite, então ela não pôde estar com a gente nesses primeiros dias. E eu acabei que eu fiz, né? Ajudei bastante a Tatiana, uma vez que ela estava com dores, não estava podendo se movimentar. Então, estava ali na parte de dar banho, de trocar, de cuidar, e a Tati também, né, cuidando da amamentação. Aqui um caso, né, a gente fala sempre da importância do aleitamento materno, e eu acredito muito nisso, mas também há circunstâncias também que a gente precisa avaliar, e eventualmente, se não der certo, acho que está tudo bem, né, dentro de um entendimento das situações. Logo no começo, assim, da amamentação, a Tati um dia me procurou e falou, eu não quero mais amamentar. Achei estranho, né, no dia, perguntei para ela, né, os motivos e tal. Falei, não quero, não sei dizer por quê. E de uma certa forma, falei, então vamos procurar o médico, você está consciente da sua decisão, né? Vamos no ginecologista para entender o que está acontecendo, ver como que a gente procede. Nesse caso, né, era necessário tomar um remédio para que pudesse interromper a produção de leite. Fomos ao médico, o médico orientou, voltamos para casa, ela falou, não, eu vou amamentar. Mas aí, já trazendo um pouquinho para frente, né? Ela teve um pouco de depressão pós-parto, entendo que isso foi um reflexo, mas naquele momento ela ficou bastante em dúvida nesse processo. Acabou que ela aumentou, não aumentou pelo mesmo período que foi o João, mas caminhou ali, né? Então, acho que é muito importante, a amamentação é importante, o aleitamento materno é fundamental, mas existem várias circunstâncias que precisam ser observadas. E a gente sabe que tem um sacrifício muito grande da mãe nesse processo, mas que também, com orientação, às vezes não está dando certo, não adianta se martirizar, tem que buscar ajuda. Os postos de saúde ajudam bastante, aqui a gente tem profissionais que ajudam também aí vocês nesse acompanhamento, né? Então, um pouquinho da minha história é disso. Eu acho muito bacana quando a gente está em família, que a gente pode entender essas situações. Às vezes é mais difícil, no meu caso, eu confesso que quando a Tatiana falou que não iria aumentar, eu fiquei muito em dúvida, né, do que estava acontecendo, até entender um pouquinho desse processo aí de uma depressão pós-parto. Então, mas é isso, né? Acho que dentro do contexto, nada é sempre igual e a gente tem que saber observar essas diferenças, entendendo a importância do aleitamento, mas se eventualmente não for possível, está tudo certo também. Tá? Um pouquinho da minha história. Obrigada por compartilhar com a gente, Kleber. Eu acho que
que, né, passado, os filhos do Kleber já estão crescidos, né? A gente tem uma foto também da família aí para compartilhar, então vocês veem, tá todo mundo saudável, todo mundo crescido, tá tudo bem. Mas quando a mulher acaba de ter o bebê, é uma explosão de hormônios, né? Como a Mayra estava comentando aqui. E aí, gente, nem sempre é fácil. Então, agora eu vou pedir para a Lu aqui comentar um pouquinho esse ponto que o Kleber trouxe de, às vezes, a gente não fica tão bem. Como saber se é uma depressão pós-parto ou se é só aí aquela bagunça de hormônios após a gestação, após o parto? Na verdade, existe uma expectativa social de que esse momento, né, da gravidez, do pós-parto, seja marcado exclusivamente por sentimentos de felicidade. E como cada ser é único, né, e a gente também não consegue controlar as nossas emoções, ainda mais quando entra em jogo essa questão hormonal tão intensa, e que cada um mesmo pode reagir a esse momento marcado de tantas mudanças de uma forma. As mulheres geralmente ficam mais cansadas, muito em função da privação do sono, mais deprimidas, cansadas. Isso até a segunda semana é esperado, e é um fenômeno, né, chamado como baby blues, e pode ocorrer. Agora, se ele ficar muito intenso e persistente, né, um sentimento de a mulher mais deprimida, muito cansada, sem muito ânimo, né, e entusiasmo, né, aí é necessário atenção e necessário ajuda. Então, voltando, né, ao que a gente vem reforçando, né, a gente precisa, inclusive, orientar as mães que as famílias, no geral, que elas alinhem as expectativas, né, procurem entender como se desenvolve um recém-nascido, né, como que serão aqueles primeiros dias. Por isso que a gente bate tanto nessa tecla da importância da informação e, claro, da rede de apoio. É claro que a mulher fica muito mais cansada e aumenta muito o risco dela ter mesmo essas emoções e desenvolver depressão se ela está sozinha, está sobrecarregada, fica mesmo muito, muito mais pesado para ela conseguir, né, alinhar todos os papéis, né, com a chegada, lógico, de um bebê e tamanha mudança que acontece naquele contexto familiar. Mas só complementando, Mari, é muito importante a gente trazer esse assunto, assim, porque é um assunto que é um pouco de tabu, sabe? E às vezes as pessoas se chocam quando a gente escuta, né? Nossa, a mulher teve depressão pós-parto, como assim, né? Tem inclusive uma cobrança muito grande. Como que você tá triste no momento mais feliz da sua vida, né? Não era isso que você queria, né? E pelo contrário, a gente precisa acolher essas mulheres, porque só quem já passou por um pós-parto sabe da tamanha mudança que a gente sofre. Então, eu costumo falar assim, que a mulher, ela precisa... A gente se prepara para tudo, né? A gente se prepara para prestar uma prova, entrar no trabalho. A gente precisa se preparar também para a chegada de um bebê, para a amamentação, para o que eu vou viver depois, para a introdução alimentar, quando ele for começar a comer. Então, precisa existir esse preparo. E a gente precisa saber que mudanças bruscas acontecem, né? Então, a mulher que eu sabia... como fazer, né? O que eu conhecia era uma coisa. De repente, eu saio da maternidade sendo uma outra mulher, exercendo novos papéis, e às vezes isso pode virar uma confusão na cabeça de algumas mulheres. E não se fala sobre isso, tá? É mesmo um tabu. O baby blues, ele é muito real, ele acontece muito, muito, muito mais comum do que a gente imagina. Mas ninguém fica contando a parte ruim, né? Ninguém fica aqui falando pra gente. Todo mundo vem falar, não, foi muito fácil. Ó, pra mim foi... Não, eu inclusive comentei aqui com as meninas. Eu falei, Deus também é muito... porque ele fala assim, ele dá uma... A gente esquece também, porque senão ia ser todo mundo filho único, né? Ninguém, se a gente ficasse ali presa nas lembranças ruins. Mas é importante que a gente converse sobre isso e que isso seja um tema, debate, assim, nesses momentos de troca, porque é muito importante que as mulheres estejam preparadas para as possíveis mudanças que podem acontecer. É aquela coisa, né, gente? Não é a propaganda da margarina, né? Nem sempre vai ser. Exatamente. E também aquela imagem bonita que às vezes a gente vê em consultório médico, né? Aquela mãe com aquele sorrisão, o cabelo todo arrumado, maravilhosa, com a roupa linda, o bebê feliz.
a gente não pode contar muito para a Nathalie aqui, para as mamães que estão acompanhando a gente, para não assustar muito, mas é normal, a gente passa por isso, é uma fase e depois está tudo bem também, né? Então a gente tem que entender também que esses momentos eles vêm e vão e que é importante também a gente passar por esse processo. E também, eu acho que é muito importante a gente trazer aqui que a rede de apoio tem que observar essa mulher. Então, e rede de apoio, gente, a gente depois vai responder uma perguntinha aqui se pai é rede de apoio ou se não é. A gente vai entrar nessa discussão. Assunto polêmico. Alerta. Mas, assim, é importante que vocês contem com as pessoas que estão próximas a vocês. E os papais também. Porque, às vezes, também dá uma bagunçada ali na cabeça do homem a hora que chega o filho. Então, vamos pensar. Não estou me sentindo bem? Procure alguém para conversar. Observe também se você faz parte da rede de apoio de uma gestante. Pode ser mãe, tia, primo, vizinho, enfim, gente, qualquer pessoa. Seja apoio e também fique atento para perceber esses sinais. E se você não estiver bem, procure ajuda. E aí vou pegar um gancho aqui, a gente vai voltar naquele momento perguntas e respostas. A Tamires, que está acompanhando a gente pelo Zoom, mandou uma pergunta aqui, ó. Meu filho nasceu em 2018 e não consegui amamentar porque eu fiz uma cirurgia de mamoplastia. Nesse caso, tem alguma coisa que possa ser feito pensando já numa segunda gestação? É super interessante essa pergunta. A gente também não se fala muito sobre isso, e mulheres que fizeram essa cirurgia ficam muito ali acuadas, na dúvida, né? Será que eu posso, será que eu não posso? O que acontece em cirurgias de redução? Como eu comentei, pode afetar as glândulas mamárias. Quando acontece isso, geralmente na primeira gravidez, na primeira experiência de amamentação, pode ser que essa mulher tenha mais dificuldade. Mas o que acontece? Nosso corpo ele é muito sábio. Em algum momento pode ter acontecido, como cortou e tal, pode ter acontecido rompimento de ductos, que é os caninhos onde sai o leite, onde drena o leite mesmo. Mas com o tempo, o corpo, esses ductos podem encontrar outros caminhos. Então, a primeira experiência de amamentação, geralmente, é um pouco mais desafiadora. A segunda, a partir da segunda, tem estudos, inclusive, que mostram assim, que acabam sendo mais fáceis, porque tem um aumento de glândula ali durante a gestação e essa questão dos ductos também. Então, é como se o corpo já estivesse um pouco mais preparado, sabendo mais o que fazer. A minha dica é a Tamires, né? Tamires, se prepare muito bem, esteja cercada de profissionais que entendam sobre isso e apoiem a sua decisão e alinhe expectativas, né? O que você gostaria? Olha, eu gostaria que pelo menos um pouquinho de leite o meu bebê recebesse. Então, tá tudo ok, né? Eu acho que é importante a gente não alinhar a expectativa para não se frustrar depois. Mas ter um acompanhamento é super importante e pode sim, claro. Existem histórias de mulheres com redução de mamas que amamentaram, precisando entrar com complemento, né, até para proteger a nutrição do bebê, mas que também ofereceram um pouquinho. Então, um pouco de leite que ela conseguia, ela oferecia para o filho dela. Então, acho que essa é a minha dica. Vamos entrar no assunto rede de apoio um pouquinho mais aprofundado? Tem um outro vídeo que um outro papai mandou para a gente. É com você, Gustavo Paranhos. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo Paranhos, eu sou gerente de marketing da BU de Animais de Produção e eu vim compartilhar minha família com vocês. Aí, ó, aqui é a Betinona, olha lá, Valentino, o Theo e a Catarina. E eu vim falar um pouquinho de um papel que eu exerço aqui em casa, que é de pai, de vez em quando, né? Além de gerente da Ouro Fino, eu também sou pai. Então, além de ser um provedor e trazer dinheiro para casa, a gente tem que compartilhar a educação das crianças, a questão de o que eu consigo fazer, né, no dia a dia para deixar essa pessoa aqui um pouco mais tranquila, né? Porque você imagina, confusão 1, confusão 2, confusão 3, para que a gente consiga aí fazer os nossos hobbies, ter nossa vida, ter nossa qualidade. Então, eu aprendi muita coisa, até eu passo roupa, limpo casa, tento ajudar aí na limpeza das crianças, corto unha, enfim, me descobri, então eu exerço esse papel como pai e estou adorando, eu adoro fazer, compartilhar para que a gente sinta-se uma família, a gente ser um esposo e uma esposa aí completos. Não é isso, Catarina? É isso aí. Beijão para todos aí, tchau, tchau. Obrigada, Gustavo, pelo seu vídeo também, por compartilhar um pouquinho aí da sua família com a gente. E aí eu queria saber se, Nathalie, na sua casa já está decidido quem vai fazer o quê?
Já, algumas funções já estão pré-definidas. Eu vou ficar com a amamentação, meu marido com banho e com a troca de fraldas. E vocês me lembraram também das unhas, né? Como ele é mais habilidoso que eu, com certeza isso vai ficar com ele. É isso aí. Muito bem, tem que ter essa divisão, né? Até porque, gente, amamentar é cansativo também, então a gente precisa ter esses momentos também, até uma folguinha, né, para a mãe. E ó, vou dar outra dica então já para o Matheus aqui, vou me intrometer aí nessa divisão. Vale também trazer suco, trazer água, trazer um lanchinho para a mamãe, fazer massagem nos pés enquanto ela estiver amamentando. Tem uma lista imensa, mas eu vou parar por aqui, tá? Adorei as sugestões. Vai aos poucos, senão ele vai assustar muito. E aí vou trazer aqui agora quiz para as três. Quem acha que pai é rede de apoio, sim ou não? Não. Não. Pai Posso tem que falar? fazer igual, né, gente? A gente estava aqui falando, é polêmica, viu, Mari? Porque o pai, não que ele não seja rede de apoio, né? Não é assim, ai, nossa, ele tá ali, claro, no apoio, tem coisas que ele não consegue fazer, amamentar é só a mulher que vai conseguir, mas o pai, ele tá exercendo a paternidade dele. Então, o filho não é só da mãe, é da mãe e do pai. Então, os dois precisam estar em harmonia, fazer isso juntos, porque senão a gente fica muito com essa sobrecarga inteira ali para a mãe, né? E aí a mãe tem que cortar unha, a mãe tem que dar banho, a mãe tem... Não, são os dois. E isso, Mari, é importante, inclusive, para a criação de vínculo do pai com os filhos, porque a mãe tá ali, ó, a Nath tá ali com o João, né, todo esse tempo, e a gente cria, a nossa criação de vínculo é muito diferente. O pai é basicamente na hora que nasce, né? Então, se a gente começa a delegar, deixar isso só com a mãe, isso vai ficando em falta ali com o homem, que não tem um espaço para conseguir criar o vínculo, aprender a forma como ele faz as coisas. Então, por isso que a gente fala muito hoje em dia de que o pai não é rede de apoio, e eu não sei se eu já posso puxar esse gancho, né? O que seria a rede de apoio, então? A gente ter o apoio mesmo de pessoas que estão ali ao nosso entorno. Então, um familiar, mãe, pai, amigos, colegas, vizinhos, né? A própria empresa onde a gente trabalha é uma rede de apoio fundamental nesse processo de amamentação. Então, a gente tem a rede de apoio a rede de apoio não paga e a rede de apoio paga também. Às vezes a gente vai contratar ali um profissional que vai servir de rede de apoio. Então, né, não sei se vocês queriam complementar alguma coisa em relação a isso. O microfone. O pai é tão pai quanto a mãe é mãe, né? E isso ficando bem claro desde já, né? E eles dividindo, fica mais leve para todo mundo, né? E fundamental mesmo esse conceito que a Mayra trouxe, né? Quanto enriquecedor, né? O vínculo se estabelece no dia a dia, na rotina, ali nas tarefas do dia a dia, dos cuidados com o bebê, que logo vai ser uma criança que vai admirar muito mais esse pai que está ali toda hora, o tempo todo, do que um pai que aparece de vez em quando. E uma dica também para nós mães, né? Porque a gente tem a tendência a centralizar tudo na gente inconscientemente. Eu sempre dou o banho melhor, eu sempre troco a fralda de forma melhor. Isso a gente acaba fazendo isso. Não, mas o meu jeito é melhor. Mas a gente precisa permitir que a nossa rede de apoio, que o pai exerça o papel dele e que desenvolva o próprio jeito. Então, às vezes, a fralda não vai ficar tão bem colocada quanto a gente gostaria, mas é o jeitinho dele. E a gente tem que saber, né, aceitar isso para não também ficar tirando tudo ali das pessoas que estão à nossa volta. E não esperar, né, o problema se instalar para pedir ajuda. No último encontro que a gente teve, até a Kátia trouxe essa contribuição para a gente, falou assim, gente, às vezes a gente fica nessa, eu vou dar conta, eu quero fazer tudo sozinha. Filha, né? E uma resistência, né, de pedir ajuda. Ou de aceitar a ajuda que já está disponível, né? Então, se eu puder também reforçar esse conselho é esse, né? Se cada um faz um pouquinho, fica leve para todo mundo, o vínculo se estabelece com todo mundo e a mãe tem a oportunidade de ter uma maternidade mais leve, é isso que a gente vem para trazer aqui essa oportunidade para vocês. E também, gente, vocês separaram, né? Os filhos do Gustavo não são bebês mais. Então, a gente também quis trazer esse exemplo porque tem os irmãos mais velhos, tem os bebês que estão chegando que também vão crescer. Então, assim, é para a vida toda, né? A gente tem que fazer igual. E no caso também das famílias que não têm o pai porque tem a mãe solo, né? Então, a gente sabe que pode contar com a rede de apoio. E a gente já explicou que pai não é rede de apoio, então vamos
tendo a figura paterna ou não presente numa gestação, em uma família, saibam com quem vocês podem contar. Já mapeiem essas pessoas, façam combinados, tenham os acordos, peçam ajuda, e a gente tem também diferentes estilos de família, né? Eu vou trazer aqui, o meu marido trabalha viajando. Tem uma colega minha, a Josi, também, mãe de 2, que o marido trabalha fora a semana toda. Então, a gente precisa criar os nossos mecanismos, contar com a rede de apoio, para que a gente também consiga exercer bem todos os nossos papéis e ainda dar o suporte que todo mundo precisa. E eu queria puxar aqui uma outra discussão, que é carga mental, né, gente? Já ouviram falar nisso? Aquilo assim, quem é que sabe quando é a consulta do pediatra? Quem é que lembra a hora que tem que cortar a unha? E aí, escovou os dentes ou não escovou? De quem que é essa responsabilidade normalmente? Como é que a gente pode partilhar isso aí, usando o exemplo que a Lu trouxe para a gente agora? Alguma dica, mamães? Bom, eu costumo falar, lá em casa a gente tem que dividir. Então, a gente, às vezes, para não ficar, é claro que sobrecarrega, né? Se a gente não fizer isso, não ter essa conversa, acho que a conversa é a melhor solução. Então, para não ter essa sobrecarga, a gente divide por setores ali. Então, tá, eu vou ficar responsável ali pelas consultas, ok. Então, você fica responsável ali por cortar a unha, você fica responsável por pensar em alguma outra coisa, sabe? Então, divida, veja o que cada um, a habilidade de cada um, né? Porque, às vezes, a mãe, por exemplo, eu tenho que pensar, vou cortar a unha, às vezes eu nem consigo cortar a unha, né? Será que meu marido não corta melhor que eu? E existe, sim, uma sobrecarga oculta ali, né, materna. É um trabalho que ninguém vê, mas que a mãe tá o tempo inteiro. Tem que ir no pediatra, tem que levar na escola, tem que fazer o lanche, tem que... Então, conversar, ter essa conversa com o parceiro, a parceira, eu acho que é super importante para dividir mesmo e não ficar isso totalmente centralizado na mãe. Gente, vou trazer aqui 2 contribuições da turma que está acompanhando a gente. A Natália, não tenho filho, mas acredito que o pai é parte, não é apoio. A gente também, viu, Natália? E a Kátia, que está falando que colocar o pai, né, no contexto familiar é muito importante. Ela tem 2 filhos adultos e um que veio quando tínhamos 40. E foi incrível. O meu marido cuidou muito, mamadeiras, fraldas, banhos, as noites em claro. Então, a gente tem aqui mais algumas experiências familiares. E trazendo mais uma, tem a Agnes, que é do nosso time de contabilidade, que também é mamãe do Noah, de 2 meses, e deixou um vídeo para a gente. Oi, gente, meu nome é Agnes, eu faço parte do time da contabilidade da Ouro Fino e também parte do grupo das mamães. Vim aqui compartilhar com vocês um pouquinho sobre a minha experiência com a amamentação. Posso dizer que é, sim, um momento lindo, um momento mágico, uma conexão incrível entre mãe e filho. Não importa se é durante o dia, se é de madrugada, você vê aqueles olhinhos olhando para você e do nada te solta um sorriso. É algo que realmente não tem preço. É muito importante que nesse momento a gente conte com o apoio da nossa família, dos nossos amigos, e eu pude contar também com o grupo das Mamães de Ouro. Agradeço muito às organizadoras aí do programa, por todo o apoio, por toda a ajuda. Foi um momento incrível, um momento muito especial, e a Ouro Fino fez parte disso. Então, muito obrigada e até a próxima. Um beijo. Beijo para vocês também, Agnes. E aí, Lu, vou pedir para você contar um pouquinho como que é o Mamães e Papais de Ouro, como que funciona, como que as pessoas participam. Tá, joia. O programa Mamães e Papais de Ouro, né, ele está sustentado pelo pilar do cuidar das pessoas, sobre a supervisão, a coordenação da querida Fernanda Coalho. Então, vocês imaginam, né, quanto amor tem nesse programa, quanto afeto tem em cada uma dessas gestações. Então, nosso objetivo é acolher cada uma dessas gestações, como elas são únicas e especiais, tentando sempre levar para elas informação atualizada para que, de fato, elas sejam protagonistas das suas histórias com os seus filhos, né? Então, nosso objetivo é levar informação, ser essa ponte, essa rede de apoio, além do que, aqui na sede, né, no ambulatório médico, nós temos uma sala de apoio à amamentação, que ela é norteada por normas do Ministério da Saúde, toda dentro das normas e do padrão exigido, e lá a mãe pode retornar ao trabalho e continuar em aleitamento materno exclusivo, né, já que lá ela tem o preparo, ela tem a condição de ordenhar esse leite, armazenar e levar
pro bebê. Então, esse realmente um programa que tem muito da alma do Ouro Fino, né? Do jeitão Ouro Fino de cuidar das pessoas, e eu só estou aqui mediando, mas ele é um programa muito feito a muitas mãos, né? Então, todo o time de saúde e bem-estar, aqui o meu abraço especial a todo o time, contribui para que esse programa seja o que ele é. E eu vou dar meu depoimento aqui também, como uma mamãe que foi acompanhada nas 2 gestações pelo programa. Gente, é muito legal, porque tem acompanhamento, tem dica de curso que a gente pode fazer de gestante, tem a Fer, né, nossa super querida Fer Coalho, que está ali com a gente, presente, dá as orientações, a Lu também, inclusive no pós-parto, gente, a Lu foi fundamental para ensinar, dar aquelas dicas, porque a gente está aqui conversando, a gente está tendo as informações, só que a hora que o bebê nasce, muitas vezes surgem aquelas dúvidas práticas, né? Porque que jeito que é o meu filho, que jeito que eu tô, qual que é o meu momento, e aí tem hora que a gente fica, tá bom, já aprendi tudo isso, e agora? Como é que eu vou para a ação? Então também contem com esse apoio e fica a dica para quem está querendo ter um filho, quem está pensando nessa questão da gestação, também pode ir lá trocar uma ideia com esse time de saúde, de bem-estar, porque a turma é super preparada para acolher a gente. E agora eu vou entrar num outro aspecto, porque o Gustavo falou ali que ele tem a confusão 1, a confusão 2, a confusão 3, mas às vezes as confusões vêm juntas, né, gente? E gravidez de múltiplos, como é que a gente faz? A Letícia conta pra gente. Olá, mamães, tudo bem? Eu sou a Letícia, sou mãe dos gêmeos da Liz e do Benício, hoje eles estão com 6 meses, e eu vim aqui falar com vocês, passar uma mensagem de apoio, de incentivo, dizer que é possível sobreviver ao caos que é a chegada de um bebê, e a amamentação, ela é sim fruto de muita persistência, desafiador, no começo, bastante desafiador, até a gente ajustar a produção, os bebês começarem a mamar bem, né? Eu tive dificuldade com a Liz, que foi a gêmea que foi gerada sentada, ela tinha um pouco de tensão na mandíbula, no pescocinho, tinha dificuldade, mas depois tudo flui e é um momento maravilhoso. Eu amo compartilhar de tudo que eu aprendi, fui quebrando a cara sozinha, aprendendo um pouco de coisa de cada lugar que eu encontrava informação, e deixo aqui o meu contato em aberto para o que vocês precisarem, e desejo a vocês, mamãe, uma boa hora, uma amamentação prazerosa, e que desfrutem muito desse momento maravilhoso, tá bom? Um abraço. Abraço, Lê. Vamos ver a carinha, gente, dessas 2 riquezas? Olha lá. Momento fofura, passando pela sua sexta-feira. A Lê é casada com o Rodrigo, que também é aqui do nosso time. E se vocês quiserem conhecer mais um pouquinho, né, dessa família, nas nossas redes sociais tem um vídeo, porque o Rodrigo deu um depoimento no nosso Dia dos Pais. Então, olha lá nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, tem um pouquinho mais dessa família. E aí tem depoimentos aqui chegando, ó, a Natália Arruda, do nosso time da qualidade também. Programa Mamães de Ouro é essencial. Sou muito grata por ter participado 3 vezes do programa. Fer Coalho e Lu arrasam. E aí eu comecei aqui pelo comentário da Nath, porque a Nath, gente, na verdade, ela é mãe de 4, né? E a última gestação também de gêmeas. Então é uma história super, super, super bacana. Todas meninas, né? Maridão né, não é fácil para o Danilo, mas a gente fala disso também uma outra hora. O Rodrigo Mariano, ó, participação dos papais. Sou pai de 1 e brevemente de mais um ou uma, gente, porque ele e a Bianca também, Bianca, nossa colega aqui de trabalho, decidiram saber só na hora do parto se vai ser menino ou menina. Então, eles são pais do Samuel, e aí o Rodrigo fala aqui, ó, sou totalmente parte e não apoio. O Silvio também, lá do nosso time de RHS, meu filho tem 3 anos e 2 meses e ainda mama no peito. Então, também temos um ótimo exemplo aqui. A gente espera que bata ali a marca da Nathalie, que até agora que alguém vai bater. 4 anos e meio. Se alguém tiver alguma experiência também de mais tempo, compartilha com a gente aí, que a gente adora saber essas histórias dos bastidores. E aí, trazendo um pouquinho aqui para as dicas agora, a gente está com 4 mães, é isso, Lu? 4 gestantes. Só 4 gestantes de gêmeos no nosso programa atualmente.
Como é que vai ser para essas mães? Tem diferença a amamentação de quando são múltiplos? Na verdade, assim, o corpo, né, voltando ao que a Mayra falou anteriormente, ele é sábio, né? A natureza é sábia. Na verdade, com o nascimento do bebê, tem aquela produção, geralmente até maior, né, do que o bebê é capaz de mamar, até porque não dá para saber ali exatamente se é 1, se é 2, né? Mas o que vai determinar o sucesso para a amamentação é, sem dúvida, um bebê sugando de forma efetiva para que, de fato, a produção seja de acordo com a demanda. Então, assim, é mais desafiador, volta a importância da rede de apoio múltipla também, né? Em gestações múltiplas, porque a mãe precisa de muito mais atenção e cuidado, mas a importância é o estímulo, o bebê sugando, e passar desse período de aprendizado, né, que pode ser maior, demandar muito mais esforço, às vezes meses, é absolutamente possível e recomendado e esperado a amamentação de múltiplos. Eu acho que é bem importante isso, inclusive, Lu, porque o que eu vejo muito na minha prática é que as mães de bebês, né, de múltiplos, elas já chegam, assim, mais derrotadas, sabe? Meu Deus, eu tenho gêmeos, e aí, então, a amamentação fica um negócio muito longe, sabe? Muito longe do que é possível, porque é isso que às vezes a gente, né, culturalmente, as mulheres acabaram acreditando. E não, na verdade, o que a gente precisa fazer é muitas vezes olhar bem nos olhos dessas mulheres e falar que é possível, você consegue, o seu corpo está preparado para isso. Tanto é que no início, quando o bebê nasce, o nosso corpo não sabe se é um bebê, se são 2, se são 3. Então, o que ele faz? Ele manda uma tampada de leite ali, e aos poucos essa produção vai se regulando para o quanto o bebê mama, se é um bebê só, se são 2. Então, por isso que às vezes esse processo pode demorar um pouco mais, porque ele é desafiador. Nós temos 2 maquinistas para ensinar ali, né? Então, talvez seja mesmo mais difícil, mas é sim super possível. Eu acho que essa é a ideia que a gente precisa difundir para as mamães de múltiplos. E, gente, vamos falar um pouquinho também se de repente a amamentação não dá certo, né? A gente tem todo esse conhecimento, a amamentação, eu costumo falar aqui até as especialistas que me perdoem, porque eu falo que a amamentação é o ato da gente alimentar o bebê, né? Então, a gente tem essa questão de que, às vezes, vai ter que ser por uma relactação, vai ter que ser pela colherinha, mamadeira, a gente tem aí o copinho, tem alguns tipos, as meninas podem falar melhor aqui, porque eu não sou a expert, né, nessa área, mas se, de repente, a mãe sentiu que fez tudo que podia fazer e o leite não veio na quantidade, tem alguma questão aí. A gente tem banco de leite que pode ajudar, tem outras mães doando. O que vocês indicam para essa mãe que, de repente, ali já esgotou todas as suas alternativas e precisa recorrer a uma ajuda externa também para isso? Mari, eu acho que o principal, e que eu converso muito com as minhas pacientes, é que a gente não pode ter o estigma, né, da mulher assim, olha, se você não tem parto normal, você é menos mãe. Se você não amamentou, você é menos mãe. Se você trabalha, você não está dando atenção para o seu filho. A gente precisa tirar isso, esse fardo de cima da mulher. A gente sabe que tem inúmeros motivos aos quais podem levar aquela mulher a não conseguir amamentar. Hoje em dia, o grande responsável pelo desmame precoce, inclusive, é, infelizmente, a falta de apoio e informação. E eu não digo nem só de rede de apoio, não, mas de profissionais mesmo. A gente ainda vê muitas orientações equivocadas, locais que eram para acolher aquelas mulheres, às vezes não acolhem, não fazem o manejo correto, e infelizmente acaba caminhando, né, para às vezes uma história que até aquela mãe não gostaria que acontecesse. Mas eu falo que, acima de tudo, a gente precisa acolher, né? Enquanto mulheres, então, mais ainda, né? Todas precisam se sentir acolhidas e, de maneira alguma, menos mãe ou mais mãe do que a outra. Mas é importante que vocês procurem ajuda profissional, principalmente enquanto ainda é tempo, né? Não esperar, assim, chegar num momento muito tarde que realmente não vai ser possível, se esse é o seu desejo, né? Se amamentar é o seu desejo. Então, existem profissionais capacitados para isso. Então, hoje em dia, existe muito enfermeiros, consultores de amamentação, existem locais especializados. Por exemplo, aqui em Ribeirão, a gente tem um diferencial muito bacana, que é o banco de leite, que ele é ligado ao Hospital das Clínicas, né? E ele faz tanto a captação de leite, né? Então, ele recebe doações para poder salvar vidas de outros bebês prematuros, salvam vidas mesmo.
E ele também oferece um apoio. Então, às vezes, aquela mãe que não pode pagar, né, um profissional que oferece essa ajuda, o banco de leite está ali também para ser apoio daquela mulher. Então, acho que a empatia, o acolhimento, acima de tudo, é o mais importante, né? E você falou da importância, né, de procurar ajuda rápido. Os primeiros dias são fundamentais, né? E aí, qual que é esse rápido? Eu acho assim... O que eu costumo falar? Os primeiros dias a gente precisa muito, mais uma vez, alinhar a expectativa. Para tudo na vida, a gente idealiza as coisas e aí quando acontece a gente tem ali a situação real. Então, a gravidez, a gente tem a gente idealiza uma coisa na nossa cabeça e aí quando a gente vive de fato, tem outras, às vezes acontece de maneiras totalmente diferentes. Com o bebê não é diferente, a gente idealiza um bebê e geralmente a gente idealiza aquele lá, né? Aquele bem grandão, que já tá lá da propaganda de TV e tal. E nos primeiros dias não é esse bebê que a gente tem em casa. É um bebezinho que chora para tudo, que não sabe se comunicar, que acabou de sair de um ambiente que estava tão gostoso dentro da barriga da mãe dele, e de repente tem que lidar com barulho, com luz, com tudo diferente, e a gente fica perdido. Então, os primeiros dias é muito importante que os pais saibam exatamente o que esperar. Inclusive, assim, ele está chorando, é fome. É só de fome que o bebê chora, né? Eu falo muito isso. Não, o bebê se comunica através do choro. Então, o choro pode ser frio, pode ser calor, pode ser um incômodo, a fralda cheia, xixi, cocô, pode ser um colinho que ele quer e não necessariamente fome, né? Então, a gente precisa saber o que eu vou esperar. E esses primeiros dias, inclusive, assim, o leite demora um pouco mais para descer, né, geralmente de 5, mais ou menos uma média de 5 dias. Então, até lá, saber que o meu leite, aquelas gotinhas sustentam, até porque um bebezinho, até comentei com as meninas, né, o tamanho do estômago no primeiro dia de vida é muito pequenininho, né, de 3 a 5 ml, assim, a capacidade. Então, pequenas gotinhas vão sustentar, saciar o bebê. O que acontece é que talvez ele vai mamar mais vezes. Então, no primeiro dia, o bebê não vai dormir, né, não vai mamar, por exemplo, fazer um intervalo de 3 horas, às vezes ele vai mamar um pouquinho mais rápido, e é esperado, totalmente esperado. Então, acho que ter o conhecimento sobre isso, até sobre o comportamento do bebê, é muito importante. E saber quando é tarde e quando não é, Mari, é muito peculiar de cada mulher, sabe? Então, assim, da situação, mas viu que tá difícil, não tá dando conta, sentir dor não é normal, acho que isso, a gente tem que sair daqui muito bem enraizado isso na nossa cabeça, amamentar não deve doer, ele sim é incômodo, pode ter uma dor ali no início, né, uma sensibilidade maior, mas se essa dor persistir, procure ajuda, veja quem pode te ajudar, porque alguma coisa pode estar errado, né, pode estar fora do normal. E eu acho também que tem a questão, né, voltando ali um pouquinho, a gente estava falando do banco de leite e tudo mais, tem os casais que adotam, né, e que também o banco de leite tem um papel super importante dentro desse contexto. A gente já vai finalizar aqui o nosso bate-papo, mas eu queria também pedir para a Lu aqui uma última perguntinha, na verdade uma dica, né, para aquela mãe que tem muito leite, que consegue fazer a doação, Lu. O que você recomenda para essa mãe, qual que é o melhor mecanismo? Claro, na verdade, assim, a mãe que produz muito leite, ela precisa mesmo extrair até para facilitar a mama para a pega do bebê. A mama muito cheia, parecendo uma bexiga muito cheia, o bebezinho não consegue abocanhar e fazer a pega no local certo, e aí pode comprometer a amamentação dela. E a contrapartida, ela também consegue ajudar outros bebês. A Luísa a minha filha recebeu leite materno doado, e com certeza nas primeiras horas de vida, né, e com certeza foi determinante, né, para que ela, até que eu pudesse recebê-la, até que eu pudesse encaminhar o meu leite para ela, era do banco que ela recebia. Então, aqui em Ribeirão, a gente tem o banco de leite humano, né, a Larissa coordena o banco de leite lá, uma parceira nossa também, vocês já conhecem, e sempre está precisando, né, dessa captação de leite. Então, assim, se você, Nathalie, se vocês conhecerem, se você, mãe, observar uma produção excessiva de leite, precisar fazer a sua ordenha para alívio das mamas, para facilitar a pega do bebê, e aí, quanto mais você estimular, mais você vai ter. Então, nunca vai acabar, né, porque tem mães que têm essa falsa percepção, que eu vou tirar, vou doar e vou ficar sem. Não fica, é uma fonte inesgotável se a produção e se a extração tiver
adequada, né? E o bebê também fazendo a sucção correta não se esgota. E é mais uma forma de ajudar aí quantas pessoas que precisam. Peito não é produção, não é estoque, é fábrica. Então ele está sempre produzindo. Tudo bem, gente. Ó, tem mais recadinho da turma que está acompanhando a gente pelo Zoom. A Maiara está aqui falando que a Bia, né, a mamãe do Samuel, que está aí grávida, inclusive está ativamente no spinning, tá, gente? Então, quem quiser dicas também, ó, Nathalie e Bia já podem compartilhar essas experiências aí de como é fazer atividade física estando grávida. A Paula conta que ela está adorando os depoimentos. Obrigada, Paula, que ela é mamãe da Lavínia, que tem 3 anos, que ela amamentou até 1 ano e 8 meses, e da Isabela, que tem 1 aninho e que ainda mama no peito. E também a gente tem o depoimento da Gabi, que está dizendo que ela só tem a agradecer ao programa Mamães de Ouro, que é super importante para o apoio, e ela agradece especialmente a Luana por todo o apoio que está dando nesse início com os desafios da amamentação. Então a gente vai partindo aqui para o final do nosso bate-papo, que, gente, adorei a participação de todo mundo aí do Zoom. Se deixasse aqui, ó, a gente ia continuar até o resto da tarde conversando, mas o João já deve estar com fome, né, Nathalie? A gente tem que cuidar dele também. Então, vou pedir aqui uma palavrinha final de cada uma de vocês. Lu, vou começar com você. A Lu já se emocionou aqui, gente, com o depoimento da Gabi. Mas consegue falar um tchauzinho para a turma? Eu que agradeço, né, na verdade, a confiança da Ouro Fino nesse programa, em mantê-lo assim, cada ano a gente vê, né, com mais integrantes, com mais adesão, né, então meu agradecimento é em especial a Ouro Fino, a Kátia, a Fernanda, um beijo especial para vocês, obrigada sempre por acreditar nesse projeto. Para as mães, eu nem sei o que falar, eu até comentei com a Maia ontem que eu nem sei como eu consigo, eu tenho certeza que são vocês, que são incríveis mesmo. Obrigada a vocês por confiarem na gente e por estarem abertos ao nosso apoio. Bom, eu queria primeiramente agradecer o convite, né, da Ouro Fino, através das meninas, pela oportunidade de estar aqui. Para mim, falar de amamentação é algo, assim, muito prazeroso, então eu ficaria, sim, aqui por horas e horas a fio, sem perceber que eu estou falando sobre isso, mas principalmente por ter essa oportunidade, agradecer pela oportunidade em falar sobre um tema tão importante e principalmente parabenizar vocês pelo trabalho. Eu vejo, né, muitas realidades, então eu sei como é Brasil afora, e isso aqui que vocês têm, que vocês fazem na Ouro Fino, é um diferencial gigantesco. Então, ter um local específico para apoio a essa mulher, a gente sabe que o aleitamento materno exclusivo ele é recomendado até os 6 meses, mas como que a mulher faz quando ela precisa voltar a trabalhar? Né? As empresas não estão preparadas e não apoiam, a grande maioria. A Ouro Fino é um grande diferencial, onde ela apoia, então essa mulher consegue sim, se for possível, né, se estiver ali, continuar amamentando, tirando seu leite, tem condições para armazenar, porque a gente tem que pensar em tudo isso, e a Ouro Fino está pensando. Então, assim, parabéns, para mim é um imenso orgulho, e eu fico muito agradecida mesmo de estar aqui. Muito obrigada. A gente que agradece. Nathalie, seu recadinho final aí para a turma e para as outras mamães, como você? Eu gostaria de agradecer pelo convite e falar que eu quero usar dos serviços aqui, da Ana, da Fer. E é isso, muito obrigada. Vai ser acolhida com o maior prazer. Muito obrigada, então, mais uma vez, às 3 que estiveram aqui com a gente e a todo mundo que acompanhou esse bate-papo. Se vocês precisarem de mais informações, contem com o apoio da nossa equipe de saúde, de bem-estar, o time todo do programa Mamães e Papais de Ouro. Um excelente restinho de sexta-feira para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.